Volta, Gabi! Oi. Aí. Acaba rápido. Volta. Pois é, menina. Nem sei se tá legal para as pessoas, eu tô aqui falando e você Ai, pra também. mim tá super legal. Eu tô adorando. As pessoas. Vamos se adaptando. Se vocês não gostarem, por favor, escrevam aqui. Dá um dislike aqui, mas não dá, É. não. Eu tô brincando. Manda uma carinha triste. Isso. Se quiser que a gente encerra, tá? Não É, tem a gente cancela e tá tudo bem. cancela, a gente conversa em outro problema. A gente continua conversando só nós duas, não tem É, problema. no WhatsApp. É. Então, aí, essa orquestra, eles fizeram essa junção. Então, as pessoas, as crianças, elas juntavam a história, como elas guardam Chapeuzinho Vermelho, Aladim, Cinderela. E eu acho que é um pouco isso, assim, esse ponto de você é, tornar acessível e você iniciar as pessoas direito é disso, assim, que é, por exemplo, você vai contar a história do Pássaro de Fogo. Quando a criança estiver assistindo, ela vai ficar pensando, nossa, em que parte da história que tá? Nossa, deve ser essa parte agora, porque eu tô ouvindo isso, aquilo, deve ser tal personagem e tal. E eu acho que é isso, assim, você treina o ouvido das pessoas, né? As pessoas não nascem com esse ouvido, assim, para poder entender tudo. Né? A gente, às vezes, nem se entende conversando na mesma língua, e a gente, às vezes, né, parece que tá falando línguas diferentes. Por que que as pessoas teriam que entender, né? Assim, óbvio que tem coisas que não precisam ser entendidas, né? Você ouve a música, te toca, acabou. E pronto. Mas tem momentos que é bom, né? É bom você ouvir a coisa diferente, é bom você escutar com outro. É esquisito falar isso, mas com outro olhar. Você escutar com Sim, outro olhar. escutar com outro olhar. Com outros ouvidos, talvez. Exato, com outros Não sei. ouvidos. Essa é uma das coisas que eu acho que a ópera ela tem uma certa vantagem com a orquestra sinfônica, né? Porque ali você não precisa. A ópera já está sendo contada, né? Já está ali para todo mundo ver o que está acontecendo. Então a ópera tem essa certa vantagem. Mas eu também. Ópera não é uma coisa muito fácil também de estar ali presente no público, né? Eu, particularmente, assim, eu sempre durmo no segundo ato. Qualquer ópera. Eu vou assistir no teatro, eu durmo no segundo ato. Eu acordo pro final, mas eu nunca assisti nenhum segundo ato. Talvez é uma Ai, coisa meu que eu tenha Deus. que. Não sei o que aconteceu. Não sei o que acontece. Alguma coisa acontece. Se é de um ato só, beleza. Eu consigo assistir a ópera inteira. Olha, eu assistia muita ópera quando eu estava em São Paulo, porque o Manaus, meu marido, ele trabalhava no São Pedro. Ele participou da primeira formação da orquestra do Teatro São Pedro, né? Uhum. Então eu ia assistir sempre as óperas, né? Todas as óperas eu tava lá. Eu, na verdade, eu nunca entrei antes do segundo ato, porque eu chegava sempre atrasada. Então eu assistia grande parte do primeiro ato fora, né? Uhum. E tinha televisão lá e tal. E eu normalmente assistia a partir do segundo, então eu não dormia porque eu precisava acompanhar a história, que eu já tinha perdido o primeiro ato todo. E era engraçado porque ele é contrabaixista, né? Então ele ficava no canto direito, né, para quem olha do palco. E aí ele comprava para eu sentar bem de frente, assim, para ele, acho que para ele saber, sabe? Ah, você chegou no horário, você não chegou no horário. E você tá dormindo, assim. Ou tava dormindo, você não prestou Ou- atenção, você tava dormindo. Mas eu sempre assistia assim, então eu tentava, e depois de um tempo, tinha as pessoas lá, os indicadores que já me conheciam, porque, gente, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu trabalhava e eu tinha que correr pra lá e tal. E daí eles começaram a me colocar no fundinho da plateia central, sabe? Tipo, ai, Ah, vem pra lá, tá tudo bem e tal. Então, ah. eu consegui assistir parte do primeiro ato, assim, várias vezes, porque tinha uma pessoa lá que já me conhecia e falava, não, entra, tá devagarzinho, você não vai atrapalhar ninguém e tal. Eu sei, gente, é muito ruim, não pode e tal, mas na época pra mim fazia sentido. Mas é melhor ir do que não ir, né? Melhor chegar É, atrasado do que não realmente. façam isso, mas pra mim na época fazia sentido, porque eu queria muito assistir. Mas no começo eu tive dificuldade de assistir ópera Ih, Gabi. Ah, aí. de Instagram diário. Ah, E não, então,
Até esqueci. No começo eu assistia com uma dificuldade, porque eu queria entender o que os cantores cantavam. Então eu meio que lia a legenda querendo entender o que eles cantavam. Até eu entender que eu tinha que mudar a minha forma, para mim, né? Para mim faz mais sentido eu ler as legendas como se eu estivesse assistindo um filme, sabe? Igual a gente lê só com um complemento, assim, não para você, né, entender que eles estão falando de fato, né? Então, eu mudei isso na minha cabeça. Não sei se isso funciona para todo mundo, mas para mim hoje faz muito mais sentido, assim, né? Se eu assisto alguma coisa com legenda, eu consigo fazer essa diferenciação e eu aproveitar completamente o que está acontecendo no palco. Mas demorou para eu chegar, né, assim, nesse nível de aproveitamento. Então, eu entendo, assim, quando algumas pessoas falam, mas para mim é difícil assistir ópera, né? Assim, eu fico meio como é que fala? As pessoas ficam meio perdidas, às vezes desiste de ler a legenda, né? Assim, fica meio, Você não vou que mais ler. olho, é. O que eu faço? Eu olho para a legenda ou eu olho para o palco, sabe? E eu acho que é tudo forma de você acostumar mesmo. Por isso que é diferente de você ouvir uma música no rádio, assim. Não sei, eu posso estar muito errada. Mas eu acho que é muito diferente, assim, de você escutar uma música no carro e você entende tudo que ela tá falando ali e aí você gosta ou não, sabe? É diferente isso, né? Porque na ópera você vai, de fato, pra você acompanhar uma história e tal. E você tem que fazer essa diferenciação para poder aproveitar o que tá ali. O Manaus falou isso da legenda em Viena. Isso foi uma das coisas que eu mais amei de visitar o teatro lá, porque a legenda é na frente do seu banco. É na Genial! cadeira, não é em si. Então, quando a gente viu, eu Ótimo, fiquei porque se você assim, senta falei, na plateia, você vê dor no pescoço, né? Eu tinha que ficar olhando pra baixo porque doía meu pescoço de palco, né? Ficar nesse movimento. Não é uma que eu faço. Nossa, genial. não, é incrível, é bem assim, na cadeira, e você, né, você acompanha ali se você quiser. Eu acho incrível, assim. E o Paulo tá falando, mas e quando você vê um filme numa língua que você não entende? Não, de fato, mas eu consigo, assim, na minha cabeça, tá? Isso faz sentido na minha cabeça, pode não fazer sentido para todo mundo, mas eu consigo usar a legenda só como um apoio, sabe? Assim, eu bato o olho, dou uma lida e aí volto pra cena. Bato o olho, dou uma lida e vou pra cena. E aquilo faz. Eu tento entender as coisas mais por um contexto do que palavra a palavra. Isso eu faço pra tudo, assim, para o livro e tal. Então eu consigo bater o olho, entendo o contexto e subo o meu olho. Então eu comecei a treinar dessa forma e pra mim fez muito sentido, assim. Então eu consigo aproveitar. Por exemplo, na Filarmônica a gente não faz ópera, né? A gente faz concerto com cantor ou peças que, né, o solista é cantor ou áreas de ópera, mas quase nunca, assim, é bem pouco. E quando tem essa coisa da legenda, eu consigo fazer isso, assim, mesmo que seja. Eu acho desconfortável você ter que ficar mudando a cabeça, sabe? Que aí você vai rápido e volta e tal. Mas esse negócio da cadeira em Viena, eu achei incrível, assim. Achei muito legal. A Lívia falou que ela gosta de ler o libreto antes, né? Porque aí já sabe a história e você vai acompanhando mais pelas cenas e tal. Eu acho incrível. Teve uma ópera que eu assisti no São Pedro, que foi com a Gabriela Patti. Ela fez a Viúva Alegre. Uhum. Gente, foi. Você assistiu quando ela Eu fez? assisti, eu assisti no Teatro Municipal, que teve a direção do Miguel Falabella. Só isso, foi Não, no Teatro São Paulo. eu vi no São Pedro com a Gabriela Patti. Foi a primeira vez que eu vi a Gabriela e que eu conheci ela depois do concerto e tal. Mas assim, gente, foi tão incrível porque ela, no meio, ela falava em português, né? Então ela falava e teve uma hora até que ela falava assim, é a louca. Fazia assim no meio do concerto. Então, eu achei aquilo tão legal, assim, porque ela conseguiu, né? Ela cantava, né? Toda a ópera, tudo. Mas ela conseguiu de alguma forma, porque tinha algumas falas no meio, não tinha Sim. só a parte cantada, né? E ela conseguiu puxar isso, assim, que tava muito na fase de todo mundo falar louca.
E ela virou no meio e ela falou e ela ganhou o público, sabe? Assim, foi incrível. Todo mundo deu risada, ganhou e foi. Eu fui assistir 2 noites até de tão incrível que foi, assim. E eu acho que é isso, assim. As pessoas, elas têm que achar uma forma de curtir aquilo. Né? A minha foi essa, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que acham de outro jeito. Tem gente que já me falou que não gosta de ler a legenda. Entendeu? A pessoa não lê, ela só fica ali assistindo e ela imagina a história na cabeça dela. Eu já ouvi isso de pessoas. Então, eu acho que você vai achando a sua forma, né? E é isso que você falou, assim, pelo menos na ópera tá ali, tá na sua cara. A cena tá ali, você não precisa buscar no seu imaginário, né? Como na música de concerto, por exemplo, né? Pode ser que um dia a sua imaginação esteja assim, lá longe, ou então um dia que você tenha zero de imaginação. E é como é que faz? Você acessa o quê dentro de você? Isso tem que ser treinado, né? Eu não sei. Eu acho que tem que ser uma coisa que você tem que ir acostumando mesmo as pessoas. E sem uma educação para isso, sem acesso para isso e tal, fica meio impossível, sabe? E eu também sinto que às vezes as instituições, elas. Não sei, por exemplo, os concertos assim, né, que seja para muita gente, ou que, né, sei lá, você vai fazendo um concerto numa praça ou e tal. As instituições pegam meio que já está pronto. Ah, isso aqui a gente já fez, vamos fazer isso porque facilita. Ou então, isso aqui. Entendeu? A gente não pensa, talvez, num. Não tô falando todas, tá? Porque eu sei que, por exemplo, a Filarmônica, quando faz turnê, ano passado mesmo a gente fez com a linha do tempo. Então, é explicado, né? Conforme as eras e tal. Mas eu sinto um pouco de falta de uma dedicação para isso, sabe? Tanto para os didáticos quanto para essa coisa, né, de turnê e tal. Mas isso é uma reclamação mundial, viu? Porque a minha professora de mestrado que trabalha nisso, né? Ela falou que a média de investimento para esses projetos educacionais e chama outreach, né? Que é de engajamento comunitário, é tipo 3% do budget anual, da verba inteira. Então, você investe, né, nisso 3% da verba. E normalmente é isso que busca patrocinador, que traz, na verdade, que traz patrocinador, que traz doação de pessoa física. As pessoas querem doar para causas, né, normalmente. Então, esses projetos de educacional e de engajamento comunitário é que as pessoas falam, nossa, que incrível, vou dar dinheiro para você fazer isso, né? E aí, esses projetos, eles têm um investimento muito menor, assim, do que o restante da temporada e tudo mais. Mas isso é uma coisa mundial, não é exclusivo nosso, sabe? Assim, não é um defeito só nosso, assim. Eu sinto que falta a gente pensar para esse lado, sabe? E é isso que você falou, não vai acabar o público de concerto. Não vai. Mas a gente tem essa oportunidade de investir para isso, sabe? De investir para conquistar mais gente, de investir para engajar mais gente, sabe? Para poder mudar os entornos dos teatros e tudo mais. E a gente não consegue, né? A gente está sempre nadando contra a maré, assim, porque é muita coisa para resolver, né? E muita gente A gente tá desacreditando no apagando processo. incêndio, né, Gabi? É sempre apagando incêndio. É aquele negócio. Mas é isso, então. Muito obrigada, Gabi, pela Imagina. presença aqui. Acho que foi, assim, muito enriquecedor. Teve essa discussão. A gente tem que manter essa discussão viva, né? Do porquê que a gente faz isso. Como a gente pode manter o nosso público perto da gente. A gente faz a gente tem essa prática por algum motivo, né? Do porquê. Aquela como... É o Golden Globe, né? Eu acho que era essa. E tem uma terminologia aqui do vídeo que você me mandou, que tem no TED Talk, né? Uhum. Simon, que é isso, do porquê que a gente faz o que a gente faz. E a gente tem que sempre buscar esse questionamento. E sempre buscar alternativas novas, porque as pessoas mudam muito. As pessoas não são. A gente não tem a mesma prática que a gente tinha 10 anos atrás, que há 20 anos atrás, né? As coisas mudaram na net agora, temos as lives, né? Como que vamos fazer como vamos
né, como que vai ser agora em diante? A gente tem que sempre estar com essa imaginação um pouco mais ativa, né? E que falta para a gente pensar mesmo. E essa Sim. discussão é muito importante. Muito obrigada por você estar aqui comigo neste momento para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, de botar um pouquinho mais essa caixinha, sabe, do questionamento, que isso faz com que a gente se mova, né? Sim, com certeza, Mari. Eu acho que a gente manter essas. Assim, no começo é tudo uma ideia, né? A gente até fala, eu sempre falo, eu fico muito no mundo das ideias e tal. Mas acho que no começo tudo é uma ideia, e depois você vai colocando as coisas em prática, né? E vai conversando com as pessoas, e vai acrescentando coisas, e vai mudando, né, as perspectivas e tal. Eu acho que você pensar, esse termo, eu não gosto muito desse termo que a gente usa de e todos têm que achar uma forma de pensar fora da caixa e tal. E às vezes não tem nem a caixa, sabe? Assim, para poder pensar fora dela. Então, eu acho que a gente tem que né, ir se ajustando e conversando, trocando. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Se eu puder dar uma dica para as pessoas, assim, eu acho que sempre que você puder compartilhar o conhecimento que você tiver, mesmo que você ache que ele não é muito, assim, eu acho que eu estou muito longe ainda de ter, sabe, assim, um conhecimento vasto sobre o assunto e tal. Mas eu acho que sempre que você puder compartilhar isso, né, estender a mão e tudo mais, eu acho que é válido. Foi o que eu falei, muitas pessoas fizeram isso comigo. Eu acho que a gente tem que fazer isso com os outros. Isso não é balela, isso é filosofia de vida mesmo, assim. Mesmo quando eu cheguei na Filarmônica, eu e a Isabela Puffer, a gente virou amigas porque eu liguei para ela e falei, Bela, você tem o mesmo cargo que eu na USESP, que na época ela trabalhava na USESP. Me ajuda, o que você faz aí? Assim, eu preciso saber porque eu tô perdida e eu preciso conversar. E ela falou, claro, claro, vamos lá, vamos marcar uma conversa. Ela ficou comigo mais de uma hora no telefone me contando quais são os processos, como é que ela aprendeu, o que que ela leu e não sei o que lá. E aí a gente entrou no mestrado juntas e a gente foi trocando. E aí eu fui mostrando para ela um outro lado das minhas perspectivas, entendeu? Eu acho que tem muito isso, assim, da gente estender mesmo a mão e ir passando para o próximo. Isso que o Ângelo fez comigo, né, de falar, olhar para mim e falar, vou te ensinar tudo que eu sei, é o tipo de coisa que a gente não pode ter medo, né? Eu acho que a gente ainda vive com gestões, né, públicas e privadas, e enfim, das pessoas achando que deter conhecimento é o caminho do sucesso, e não é, né? É o partilhar conhecimento que é o caminho do sucesso, é você preparar as outras pessoas para conseguir seguir o mesmo caminho que você está indo, né? Eu acho que é por esse lado, assim. E eu acho que a gente pode construir uma área muito mais, né, de compartilhamento, de agregar as coisas e da gente conseguir trocar. Porque não é o meu sucesso, é o seu sucesso. É o sucesso da área no nosso país, sabe? Então, eu acho que é por esse caminho, assim, é isso que eu acredito. Eu espero, assim, é que eu sempre... Eu nunca falo, eu nunca vou fazer isso. Eu sempre falo, eu espero que eu nunca... eu espero mesmo que eu nunca esqueça disso, sabe? Que nesses momentos que a gente estava falando que a gente, né, fica perdido ou que a gente se questiona e tal, eu espero que nesses momentos eu ainda tenha esse gatilho que me puxe e fale, não, é por aqui, ó, continua por aqui, independente da pessoa estar te passando a perna aqui, continua por aqui, sabe? Fica só mais esperta, mas segue, né? Segue por aqui, sabe? Não devolve na mesma moeda, enfim. Eu acho que tem muito disso, assim, pra gente poder contribuir mesmo e se ajudar. Conta sempre comigo que eu puder te ajudar, sempre, né? Isso eu ainda mantenho. E assim, eu tô sempre à disposição das pessoas, quem quiser conversar e tudo. Eu adoro, porque eu vou aprendendo também. E eu normalmente. E tem outra coisa também, deem os créditos, gente. Isso é muito importante. Você falar, gente, eu aprendi isso com fulano. Essa ideia aqui, ó, eu me baseei na ideia do ciclano, porque aí você também. Como é que fala? Você encoraja as pessoas a te ajudarem, né? Se você sempre ouve as coisas e você toma como se fossem suas ideias, seus projetos, suas iniciativas,
sem você acreditar as pessoas pelas quais você se baseou, eu acho que também é perigoso, porque as pessoas param de querer te ajudar. Elas param de querer contribuir com você e com o mundo também. Então, acho que você acreditar as pessoas pelas coisas que elas te ajudam também é muito importante. Com certeza. E é isso. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, boa noite. Obrigada, Obrigada, boa noite. gente. Até a próxima, viu, Gabi? Tá bom, combinado. Beijo, Mari.